Então, se você já fez o exercício prático anterior, você já, obviamente, evoluiu bastante até aqui. Já conhece o que é as finanças pessoais, já tem uma ferramenta poderosa a seu favor, que é o fluxo de caixa, e já consegue dimensionar também, inclusive começar a pensar de maneira mais estratégica no seu futuro. E agora nós vamos apresentar para você, que está aí do outro lado, a questão do valor do dinheiro no tempo. Aqui, obviamente, nós vamos usar a matemática financeira, né? Usando principalmente planilhas, no nosso caso prático. E antes de apresentar a matemática financeira, vamos imaginar essa situação. Se um amigo me pedisse R$1.000 para pagar esses mesmos 1.000 daqui a um ano, o que você acharia? E a gente tem até uma imagem ali, né? Uma pessoa está pensando, né? Tá refletindo. De repente, até você que está do outro lado, você é esse amigo que está fazendo esse pedido. Mas fato é, quando nós começamos a pensar nesse questionamento, algumas coisas vêm à mente. Primeiro, será que ele vai me pagar? Cara, estou emprestando, né, o dinheiro, então vai me pagar, está na situação chata, me colocou na parede. E se eu não emprestar, será que perde a amizade? Mas se eu emprestar, o cara não vai pagar, né? Então fica essa dúvida, será que vai pagar? Segundo, será que o poder de compra dos R$1.000 daqui a um ano será o mesmo? Que é o que a gente conhece como inflação. E a gente sabe que as coisas alteram o preço ao longo do tempo, tá? Esse seria isso. Então, por exemplo, se eu refletir um exercício fácil há 10 anos atrás, imaginar, por exemplo, o preço do combustível, um preço aí de um arroz, uma cervejinha, dependendo, 10 anos atrás, faça esse exercício. Talvez você não vai lembrar o preço com exatidão, obviamente, a não ser que você tenha uma excelente memória, ó. Ou você, de repente, seja um comerciante que tem essa tabela de preço no seu sistema. Mas, fato é, provavelmente, quando a gente volta ao tempo, nesse aspecto, são só alguns exemplos que eu citei, você vai ver que os itens eram, sim, né, tinham um valor diferente. E ao longo do tempo ele vai se ajustando, não é? Então, será que se eu emprestar um dinheiro sem juros, isso vale a pena? Né? Então, custo e oportunidade de inflação. Terceiro, e se eu ficasse com esses 1.000, se eu fosse, por exemplo, investir, aplicá-los, eu ia ganhar rendimentos. Então, será que vale a pena, né, eu fazer esse empréstimo? Eu já começo a pensar, né? Então, por melhor que fosse esse amigo, né, fosse, de repente, às vezes não é um amigo, também pode ser o irmão, alguma coisa assim, a gente vê que talvez não seja uma proposta que deve ser vista com bons olhos na perspectiva financeira. E alguns pontos que fazem a gente refletir é justamente essa questão. O primeiro ponto ligado ao risco, porque eu não sei se ele vai me pagar, e o futuro é tudo incerto. Hoje ele pode estar aqui me falando que ele está precisando, que ele vai me pagar, mas o risco é grande, pode acontecer uma eventual fatalidade, inclusive até com a pessoa. A gente não espera isso, mas evidentemente pode acontecer e você ficar perdendo aquele dinheiro. O segundo ponto, conforme até nós adiantamos, é a questão do poder de compra, em virtude do ajuste dos preços, né, dos bens, ou seja, os produtos, né, os serviços, eles alteram. Então a gente tem essa perda do poder de compra, né? E o terceiro ponto, que é o custo de oportunidade. Eu estou me privando, de repente, até mesmo de não investir, mas de usar esse dinheiro comigo mesmo, em alguns itens, para viajar, para comprar algo que eu desejo, para poder emprestar esse dinheiro para essa pessoa. Então eu estou me privando, né, que é o custo de oportunidade. Então eu já vejo que efetivamente não seria uma situação vantajosa. E quando a gente fala da matemática financeira, nós estamos falando do valor do dinheiro no tempo. Nós estamos falando ali do estudo, né, desses vários tipos de valores atuais com valores futuros ou uma série de valores futuros, desse dimensionamento. E aí nós entramos numa questão conhecida como diagrama de fluxo de caixa, dos fluxos de entrada, dos fluxos de saída, onde nós começamos a compreender que o dinheiro ele sofre alteração ao longo do tempo, principalmente num detalhe que chama-se, né, taxa. E aí, dependendo da situação, você pode ter aquela taxa como rendimento, ou você pode ter aquela taxa como um custo da operação. Então, se eu sou, por exemplo, um poupador, investidor, eu vou ter essa alteração do valor do dinheiro no tempo a meu favor. Né? Então, por exemplo, eu estou usando esse capital para fazer, né, uma recorrência, né? Por exemplo, todos os meses eu vou depositando R$100, R$1.000, né, numa conta aplicação, né, independente aí, sem entrar em muitos detalhes de ativos, né, financeiros. E eu sei que no futuro eu não vou ter só os valores nominais do depósito, ou seja, por exemplo, depositei 10 parcelas de R$1.000. Eu não vou ter os 10.000, eu vou ter muito mais, porque além daqueles valores nominais, eles foram multiplicando na questão dos juros compostos. Assim também, como ao contrário,
se eu faço, por exemplo, um empréstimo, um financiamento ou com um parcelado. Então eu sei, por exemplo, se um bem hoje, vou dar um exemplo aí de um carro, um valor apenas ilustrativo, obviamente, isso tudo bem? Então, nós temos um carro, por exemplo, de 100 mil reais. Então, se eu for financiar esse carro, eu sei que ao longo do tempo das parcelas, eu não vou pagar esses 100 mil. 100 mil é se eu fosse pagar hoje. Se eu for financiar, ele vai ter um valor diferente, eu vou pagar muito mais. Inclusive, tem muita gente que fala, você vai pagar 2, 1,5, 3, dependendo da taxa, dependendo da pessoa. Mas eu sei que o valor ele muda. E aqui cabe nós entendermos justamente essas taxas nos dois tipos de situação. Seja para fazer essa poupança, esse investimento, ou seja para fazer esse processo de captação, de um gasto, para você verificar se isso vale a pena. E também certificar se a pessoa está praticando aquela taxa que está sendo declarada. Não é? E para isso, uma vez que você já teve essa noção, né, do que significa o valor de dinheiro no tempo, a matemática financeira, nós vamos ter um caso prático, onde nesse caso prático nós vamos apresentar os sistemas de amortização. O sistema de amortização conhecido aí como, por exemplo, a tabela SAC, né, sistema de amortização constante, onde uma das principais características é a parcela decrescente, né, bastante usada aí para empréstimos, financiamentos. No caso da tabela SAC, principalmente para financiamento imobiliário de longo prazo, né, que seria ali 30 anos vezes 12, né, que são parcelas mensais, 360 parcelas, né, a longo prazo. E temos também a parcela constante, conhecido como sistema PRAIS, o sistema de amortização francês, onde as parcelas são iguais. Geralmente é muito usado aí para financiamentos, né, de curto prazo, empréstimo de curto prazo, seria 5, 6 anos, de maneira geral. Então você vai ter esse estudo de caso prático, tá, para poder fazer essa avaliação, tudo bem, do valor do dinheiro no tempo. Inclusive algumas situações que acontecem de maneira recorrente. Eu tenho uma grana hoje, seja para usar o FGTS, um valor que eu acumulei, e eu quero amortizar. Será que vale a pena amortizar a quantidade de parcelas? Ou seja, vou permanecer o valor da parcela que eu pago e vou diminuir o tempo? Ou será que vale amortizar o saldo total, onde eu vou reduzir o valor da parcela, né? Ele amortiza tudo. Então são situações que acontecem. E você, né, tem esse desafio. Obviamente na próxima aula nós vamos apresentar o passo a passo dessa resolução, onde você vai aprender a criar essa planilha, vai entender, né, os sistemas de amortização na prática. Inclusive você pode colocar na sua realidade ou na realidade de um amigo. Por que não ajudar uma pessoa? Então, faça esse desafio, tá? Se você de repente, obviamente, né, nunca ouviu falar de sistema de amortização, está lançado o desafio. Você, evidentemente, não precisa esperar a próxima aula. Você pode pesquisar que já existe esse conteúdo publicado, tanto por mim quanto por outros professores, né? Você pode buscar através de livros, através de vídeos. Quero ver a sua capacidade de proatividade, de ir atrás do conhecimento. E aí na próxima aula nós vamos trazer esse passo a passo para você, fazendo inclusive de uma maneira bem automatizada. Você vai ver que, por exemplo, as planilhas são um grande aliado quando a gente está falando principalmente de finanças e organização financeira. Vai ajudar bastante você nesse dimensionamento dessas informações. E, evidentemente, se você tiver dúvidas nesse processo, nossa equipe também está à disposição para auxiliar. Bons estudos, espero você na próxima aula.